Bom dia, caro irmão, paz do Senhor. Nos encontramos no nosso devocional nesta manhã, o livro do profeta Malaquias, e estamos no capítulo 3. No capítulo 2 nós vimos que o povo de Israel estava dizendo que Deus não estava sendo justo com eles, que qualquer um que fazia o mal era tido por bom diante de Deus. Então eles começam a clamar por justiça e Deus diz que vai enviar o anjo da aliança, o próprio Senhor, Jesus viria, o Messias, para então, como um fogo do ourives, purificar o sacerdócio e o povo de Israel, e ele então seria uma testemunha fiel contra os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras, enfim, diante de toda essa situação, Deus está chamando o povo de Israel a estar com Ele, a relacionar-se verdadeiramente com Ele. Mas infelizmente Israel está num declínio espiritual, numa frieza espiritual muito, mas muito grande. Eles perderam o amor a Deus. Por isso que o livro começa com essa frase: eu os tenho amado. Mas o povo de Israel questiona esse amor de Deus. Então nós vamos ver nesse declínio espiritual da nação de Israel, que se revela nesse afastamento, nessa separação, nesse esfriamento do amor para com Deus, e inclusive de acreditar no amor de Deus por eles mesmos. Mas o texto no versículo 6 do capítulo 3 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, é por isso que vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E que coisa maravilhosa é ter o Senhor que não muda, é ter alguém diante de um mundo com tantas mudanças, e na nossa época, com mudanças tão céleres, tão rápidas, ter o nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A estabilidade, a confiabilidade que podemos ter no Senhor, porque Ele não muda, Ele é o mesmo, Sua palavra é a mesma, seus valores, seus princípios são os mesmos, suas promessas, a conduta dEle, tudo em Deus, Ele não muda, é uma estabilidade fantástica. Então nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele, nós podemos crer no Senhor. É maravilhoso quando você tem alguém perto de você que te proporciona essa estabilidade. Quando você está perto de uma pessoa completamente instável, você não sabe qual vai ser o próximo passo dessa pessoa, você não sabe qual a direção que essa pessoa vai tomar, diante das circunstâncias que vão aparecendo, você não sabe como essa pessoa vai reagir. Deus não, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode e você deve descansar nele, sabendo que ele não muda. Haja o que houver, passe o que passar na sua vida, na sua família ou no mundo, Deus é o mesmo, a sua palavra não muda, ela não sofre mudanças por causa da cultura, ou de guerras, ou pandemias, ou qualquer situação. Deus é o mesmo, sua palavra é eterna, Ele é o eterno, Yahweh é o seu nome, o eterno, Ele não muda e Ele jamais terá fim. Então podemos descansar o nosso coração diante do Senhor e nele descansar no nosso Deus para sempre. E aí então o Senhor da glória chama o povo de Israel para voltar para Ele. Mas quando você olha, o povo de Israel está no culto, está no templo que foi reconstruído. O povo está ofertando, está dizimando, está no culto. E aí então o questionamento deles diante do Senhor: em que temos que voltar? Em que havemos de voltar? Versículo 7. Deus está dizendo: voltem para mim. Mas eles estão dizendo: nós estamos aqui, vamos voltar para o Senhor em quê? Como? E esse é o problema da religiosidade.
Esse é o problema do declínio, da frieza espiritual. É porque a pessoa fisicamente está ali, mas seu coração não pertence a Deus. Ela pode vir ao culto, mas sua alma não pertence ao Senhor. Ela muitas vezes está presente nas atividades que se fazem, nas atividades religiosas, mas o seu coração não pertence a Deus. Não há amor, não há paixão por Deus. Os exercícios espirituais, eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto, eu vou na igreja, mas não existe coração nisso. Muitas vezes isso é feito por um desencargo de consciência. Isso é feito simplesmente como uma obrigatoriedade. Eu me obrigo a fazer isso. Eu me obrigo porque se eu não fizer, a culpa vai estar no meu coração. Ou porque eu quero alguma coisa de Deus. Então eu vou em busca do favor de Deus, daquilo que Deus pode me proporcionar. Isso não é o Evangelho. Isso não é o que Deus queria com Israel. Deus sempre quis, com Adão e Eva, com a nação de Israel, com sua igreja, Deus sempre quis um relacionamento de amor, sempre. Nunca foi de outra forma. Deus sempre quis esse relacionamento vivo de amor. Por isso Deus está dizendo para Israel, volte para mim. Volte para mim. Só que Israel está questionando a Deus, nós vamos voltar para onde? Para quem? Já estamos aqui. E Deus está dizendo, voltem o coração de vocês para mim. Voltem de coração, voltem para esse relacionamento. E é o mesmo chamado que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 2, quando o próprio Senhor Jesus fala com a igreja em Éfeso, tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Há muita tarefa, há muito ativismo, existe muita coisa sendo feita na igreja de Éfeso, mas não existe relacionamento com Deus, como um primeiro amor. A paixão, o desejo por Deus, pela sua presença, o estar na presença de Deus, por Ele, sem pedir nada, sem pedir o pão nosso, sem pedir livra-nos, sem pedir absolutamente nada, o desfrutar de Deus, da sua presença, da sua palavra, a adoração, a admiração, o louvor, a gratidão, a exaltação da pessoa de Deus, do reconhecimento dele, de dialogar com Deus, não simplesmente querendo algo de Deus, como muitas vezes a gente vê algumas pessoas orando, parece um assaltante no meio da rua, extremamente áspero, direto, agressivo, eu quero isso, me dá aquilo. Não é isso. Não é isso que é o Evangelho. Nunca foi esse o relacionamento que Deus propôs para o seu povo. Por isso Deus está dizendo, voltem para mim. Voltem para mim, voltem o coração de vocês. Chame essa expressão hebraica aqui, quer dizer, voltar o coração, voltar os sentimentos, voltar o interior, a mente. Não é simplesmente o corpo, a presença física, mas é o seu coração, a sua alma em Deus, por Deus, para Deus. Esse é o chamado de Deus aqui. E aí então Deus vai mostrar para eles aonde está o coração deles. Por que Deus fala do dinheiro nesse texto? Todavia, versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizem, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque Deus está falando para eles, voltem o coração para mim. Voltem-se em amor para mim. E eu me voltarei para vocês. Veja, Deus quer esse relacionamento, mas porque Deus está falando de dinheiro imediatamente. Qual é a relação entre o coração, o amor a Deus e o dinheiro? É exatamente aquilo que o nosso Senhor Jesus disse. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O dinheiro, ele revela muito da nossa condição, porque o dinheiro, ele é reflexo, ele é o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação. Ele é o fruto
do nosso trabalho. Ele também ele trabalha na questão da estabilidade, do suprimento, da sobrevivência, da provisão que conseguimos através do dinheiro e daqueles a quem amamos. Suprimos, alimentamos, o dinheiro traz essa estabilidade. Eu sei que todo mês eu tenho aquela quantia de dinheiro, então eu posso comprar alimentos, eu posso comprar roupas, eu posso pagar as contas, então dá uma tranquilidade, uma estabilidade, mas também é através do dinheiro que podemos adquirir o que nós desejamos, o conforto, os prazeres, os sonhos, as posses. Nós podemos adquirir coisas com o dinheiro, mas também o dinheiro traz consigo o respeito, a honra, a admiração, o status. O dinheiro proporciona esses elementos e, socialmente falando, alguém de sucesso é alguém que tem dinheiro, na maioria das vezes. Então, Deus, quando vai falar aqui com o povo de Israel, e vai dizer para eles que eles devem voltar-se para o Senhor, e eles perguntam em que devemos voltar, Deus imediatamente coloca a questão da fidelidade deles com Deus. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus está falando isso lá em Mateus capítulo 6, quando estamos fazendo a meditação do nosso texto nas quintas-feiras. E lá estamos vendo justamente esse texto, essa fidelidade do coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o seu tesouro tem que ser o Senhor. O seu tesouro tem que ser Ele. Ele é o grande tesouro da nossa vida. Mas o que vemos no capítulo 1, o que estamos vendo no decorrer do livro de Malaquias, é que o povo está trazendo o pior, o resto, as sobras para Deus. Alguém que ama você não vai trazer flores murchas, não vai trazer coisas estragadas como um presente para você. A maneira como você é presenteado, a maneira como alguém presenteia você, expressa amor, carinho, respeito, honra, admiração. Então, quando Deus mostra para eles de forma tangível, palpável, o amor deles por Deus, eles estão vendo com seus próprios olhos a sua infidelidade. De fato, quem não é fiel financeiramente com Deus não tem seu coração em Deus. Seu coração não pertence a Deus. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se há infidelidade financeira, não pode haver amor a Deus. Alguém que não abençoa, alguém que não honra, alguém que não alimenta, alguém que não serve o outro com os seus bens, não ama. Um pai que abandona uma família, deixa a esposa, deixa os filhos, desampara financeiramente. Alguém pode dizer que esse pai ama essa esposa? Alguém pode dizer que esse pai ama essa família? Ama seus filhos? O amor se expressa por meio desse entregar, desse dar as bênçãos, o sustento, os valores financeiros para o suprimento daquela criança, daquela família. Alguém que abandona financeiramente uma família não ama essa família. Assim, da mesma maneira, quando o povo de Israel entregava os restos, as sobras, eles estavam dizendo: nós não te amamos. Na realidade, era melhor não trazer nada do que trazer aquilo. Talvez você já deve ter tido essa experiência. Quando alguém dá alguma coisa para você e dá alguma coisa ruim, inferior, aquilo seria melhor não ter te entregado um presente daquele, ou ter feito algo para você daquela forma, seria melhor não ter feito nada, do que ter entregado alguma coisa daquele nível. Então, Deus está mostrando para eles, de forma visível, que o amor deles por Deus acabou.
Por isso eles estão roubando a Deus. Por isso eles estão sendo desleais a Deus, infiéis a Deus, financeiramente. Então o dinheiro ele revela muito da nossa realidade espiritual, do nosso amor, da nossa condição de caráter, enfim. O dinheiro é um ponto de toque, de provar, é um pinga-fogo de fato. Prova o que de fato está dentro do nosso coração. E sabe, é muito triste quando alguém deixa de amar o Senhor. A infidelidade se instala, a infidelidade na oração, na comunhão, no estar junto a Deus, a infidelidade na adoração, vai para o culto, adorar a Deus, cantar, ver que o momento do louvor não tem a mínima importância, chega depois do louvor, ou então está no louvor pensando em outra coisa, cantando só da boca para fora, não há coração naquelas canções, não se coloca o coração naquilo que se está cantando, simplesmente está cantando, como se fosse qualquer outra música, não há entrega, não há aquele fechar dos olhos, o levantar das mãos, o abrir da alma, o cantar de todo o coração, o adorar de coração. As lágrimas não vêm aos olhos, as palavras não são genuínas e verdadeiras, não brotam de um coração que de fato ama a Deus. Há simplesmente o cantar de músicas. E o louvor e a palavra e o culto perdem significado, importância, alegria, não tem muita coisa. Então, automaticamente o culto é algo que fica pesado, difícil, não é algo gostoso, agradável, não é o momento mais elevado, mais alto da semana. A oração, devocional, tudo vai ficando para trás. Isso só revela a sua queda. Isso só revela a queda de alguém que perdeu o amor a Deus. Você pode dizer que ama a Deus, mas infelizmente, assim como as canções, assim como o seu comportamento diante da palavra de Deus, da oração, é simplesmente da boca para fora. E admitir isso é o primeiro passo para você voltar para Deus. Voltar em direção a esse grande amor de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É a palavra do Senhor para a igreja em Éfeso, porque abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Qual foi a queda? Quando foi que você perdeu o amor por Deus? Quando foi que a adoração, a oração, as escrituras, o culto, a vida devocional começou a perder importância? Lembra de onde você caiu? Volta, querido. Volta para o Senhor. Volta a ser fiel a Deus. Volte a amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Volte a amar a Deus de todo o seu coração. O texto sagrado segue. Muita gente vai tirar dízimos e ofertas e pega esse texto. E de fato, aqui o texto vai falar com maldição, versículo 9, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Era um declínio generalizado. A nação inteira tinha abandonado ao Senhor. Mas o cristão não pode ser amaldiçoado por Deus, porque ele levou sobre si todo o nosso pecado, ele tomou sobre si todas as nossas maldições. Então, o cristão não pode ser mais amaldiçoado por Deus. O povo de Israel até podia, mas o cristão não pode ser amaldiçoado por Deus. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, não é aquele que tem o título de cristão, ok? Que tem a plaquinha de cristão, não é esse. Eu tenho meu nome no hall de membros. Não é esse. Eu estou falando do verdadeiro cristão, nascido do Espírito, ok? Nascido de novo, aquele que teve a experiência do novo nascimento. Esse não pode ser mais amaldiçoado por Deus, mas será disciplinado por Deus, porque Deus disciplina o filho que ama e açoita a todo aquele que quer bem. Não pense que a sua infidelidade vai trazer bênção sobre você.
Você vai colher o fruto da sua própria desobediência e infidelidade, seja na oração, seja na palavra, seja no amor a Deus, seja na santificação, seja financeiramente, em todas as áreas. Você vai colher o fruto da sua própria desobediência. Lembrando, querido, que a nossa fidelidade financeira para com Deus, ela independe se estamos na graça ou na lei. Estamos na graça, mas os dízimos iniciaram-se com Abraão 430 anos antes da lei de Moisés. Os dízimos não são da lei de Moisés, são da graça, do período da graça, da aliança da graça com Abraão. A lei absorve o princípio para que o princípio não se perca. Mas nós dizimamos, porque somos cristãos, assim como Abraão estava vivendo na graça e também dizimava, e ofertava e cultuava o Senhor. Assim também nós, como igreja, o fazemos. É um princípio da graça. Só que a igreja não entrega 10%. A igreja entrega toda a sua vida ao Senhor, assim como Abraão. E nós dizimamos mês a mês, como expressão de amor, confiança, alegria, louvor, gratidão a Deus, mas também saber que Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Dele vem a inteligência para trabalhar, a força para trabalhar, as portas que se abrem, é o Senhor que as abre. Enfim, tudo é o Senhor nosso Deus que faz. Então, meu amado irmão, aqui estamos em fidelidade, em amor para com o Senhor. Não pense que você vai simplesmente viver em infidelidade e isso não vai ter consequências. Elas terão e serão grandes. Sofrimentos na sua vida virão pela desobediência. Não tenha dúvida disso. Você vai plantar e você vai colher. E não há fruto nenhum que seja bom na infidelidade. A sua infidelidade financeira simplesmente prova que Deus não tem sido amado, honrado e respeitado na sua vida como Ele merece e deve ser. Você tem sido infiel a Deus pelo quê? Por causa da sua família? Ah não, surgiu uma questão aqui na minha família, então eu vou deixar de dizimar para... É a sua família o primeiro ou é Deus que deve ser amado acima de tudo e de todos? Então, é hora de você parar e pensar. Como o livro de Ageu estava dizendo, vocês deixam de construir a casa do Senhor para viver em casas de luxo. Eles estavam abrindo mão de Deus e da sua obra por causa de suas famílias. Isso também acontece hoje. Que isso não seja o seu caso. Você não vai ser amaldiçoado por Deus, mas Ele vai disciplinar você. Ele vai permitir que certas situações sejam colhidas da sua própria desobediência, para que você veja que não pode ser infiel a Deus, que isso traz um prejuízo e consequências terríveis na sua vida. Mas, acima de tudo, eu vejo que o mais importante em ser fiel financeiramente a Deus é, de fato, não as bênçãos financeiras que advêm dessa fidelidade, mas o relacionamento com as bênçãos que vêm do Senhor. Isso é a sua presença. Essas são as maiores bênçãos. O povo de Israel estava interessado na colheita. O povo de Israel estava interessado nas bênçãos financeiras. Mas o cristão verdadeiro, genuíno, o maior interesse dele, o primeiro interesse dele é a presença. Aí está a maior bênção para o cristão. É o amor de Deus, é desfrutar da presença do Pai Celestial. Não é ter dinheiro simplesmente, não que dinheiro seja ruim, nada disso. Ele é uma bênção de Deus, é a provisão de Deus na nossa vida. Mas o que um cristão verdadeiro quer é o Pai Celestial, é a presença de Deus, é a glória de Deus em sua vida. É estar com o Pai Celestial, é amar o Senhor. Aqui está o coração do cristão.
sabe, as bênçãos financeiras, o suprimento, todas essas coisas, elas completam uma alegria que é o próprio Deus, é a presença de Deus, é estar com Ele. Que você, meu amado irmão, possa viver essa bênção da presença de Deus. E então o texto termina, Deus dizendo que vai abençoar o povo, quando o povo trouxer esse coração, junto com essas ofertas, quando o povo se voltar ao Senhor, e aí então Deus vai repreender o devorador. A palavra devorador aqui do hebraico, akal, ela significa qualquer coisa que destrua uma lavoura. Não é demônio, gente, não é demônio, isso aqui não é demônio, não tem nada a ver com demônio. Aqui, akal pode ser o fogo, a seca, os animais do campo, bichos que vêm para destruir a colheita, como o gafanhoto, enfim, está relacionado a isso. Isso não tem absolutamente nada a ver com demônio. Tira isso da sua cabeça, é besteira. Isso é mais uma superstição do que qualquer outra coisa. Então, assim, não tem nada a ver aqui esse texto com isso, ok? Não tem nada a ver esse texto com isso. De fato, geralmente a ação do diabo não é nem tirar alguma coisa que alguém tem. A tentação que o diabo fez com Jesus é: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo sabe que quando as pessoas estão no sufoco financeiro, geralmente elas se voltam para Deus. Mas quando elas estão na abundância financeira, geralmente elas se afastam de Deus. Afastar alguém de Deus, e o diabo sabe disso, não é tirar o que tem, é dar mais, para que essa pessoa se esqueça do Senhor. Então, esse texto não está falando de demônio, nem nada disso. Ele está falando justamente desses elementos da natureza que de fato impediam uma boa colheita. E obviamente, uma baixa colheita, pobreza sobre o povo. Então, a grande bênção do cristão, e ele dizima, ele oferta, não é porque ele quer receber dinheiro de Deus ou ser abençoado financeiramente. Isso não é o cristão verdadeiro. Ele não tem esse propósito em primeiro lugar. De fato, ele vai expressar a Deus suas necessidades, o pão nosso de cada dia, seus sonhos e projetos. Ele vai colocar isso diante de Deus. Mas ele não vai falar assim: eu estou te dando tanto aqui porque eu quero receber outro tanto. Não é isso o que nós vemos nas Escrituras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Não é esse o objetivo de Deus. Não é esse o relacionamento com Deus. Mas de fato um relacionamento de amor. Coloque-se diante de Deus, volte seu coração para Ele. Veja se o seu coração pertence de fato a Deus. Através desses elementos espirituais que provam o quanto de fato amamos ao Senhor. Sua vida financeira, que você olhe também tudo isso e veja como Deus nesse texto está te chamando a voltar-se para Ele. Meu irmão, que essa manhã seja o início de um retorno poderoso de amor e gratidão e fidelidade ao nosso Deus. Deus te abençoe.